A palavra do Senhor, Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos perdoe qualquer pecado que houver em nossa alma, Senhor, neste momento, em nome de Jesus, seu Filho. E fale conosco, Senhor. Nós rogamos que o Senhor Espírito Santo nos conduza, nos ilumine, abençoe esta leitura deste livro, ao mesmo tempo que somente a palavra, Senhor, realmente possamos crer, receber, não a opinião de homens. Senhor, nos conduza, nos edifique, nos fortaleça, para a sua glória, para o nosso bem, em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Irmão, vamos continuar lendo um livro sobre o Espírito Santo do pastor Joe Owen, teólogo Joe Owen. Semana passada, esse é o terceiro capítulo, que nós estamos lendo. Semana passada eu li até aqui, li com vocês Atos capítulo 10, versículo 45. Nós paramos bem aqui, se eu não me engano. Então nós vamos ler esse trecho novamente, até aqui esse ponto, aí nós vamos continuar, tá bom? Então acompanhe comigo. Eu comecei com Atos 1:8, porque o título do capítulo é Como o Espírito Santo vem a nós e faz a sua obra. E aqui Atos 1:8 fala exatamente da obra do Espírito Santo. Recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então é o Espírito Santo que faz o trabalho por nós, ele que está operando, fazendo a igreja, a obra do Espírito Santo. E é isso que o autor vai falar bastante aqui, desta obra extraordinária que começou especialmente ali no dia de Pentecostes em diante, Vamos ler então aqui, meus irmãos, o livro. Diz assim: somente Deus é quem dá o Espírito. Tal dádiva é um ato de autoridade e de liberdade que procede das riquezas da graça de Deus. Deus envia para nós. Este enviar significa que o Espírito Santo não estava com a pessoa antes de ser enviado a ela. E nos diz que é uma obra especial de Deus, a qual ele não havia feito antes. Então, aqui, essa dádiva, ele diz duas coisas aqui. Primeiro, que essa dádiva procede das riquezas da graça de Deus. Deus é tão rico, infinitamente rico, e ele nos dá do seu Espírito. Ele envia para nós, significando, segunda coisa que ele fala, significando que nós não tínhamos antes, então nós recebemos esse Espírito Santo. Aí ele continua falando no segundo parágrafo, diz assim: Deus nos ministra o Espírito. Isso implica que Deus de contínuo nos supre adicionalmente de sua graça através do seu Espírito Santo, seu Espírito. Então, outra coisa que ele fala aqui é que não somente Deus envia o Espírito Santo, mas ele continua nos suprindo adicionalmente com a sua graça, através do mesmo Espírito. Então, não é uma obra de uma vez só que Deus opera na nossa vida. Ele nos dá de uma vez por todas o Espírito Santo. Mas esse Espírito continua operando na nossa vida a sua graça. Aí ele continua dizendo assim: está dito que Deus põe o seu Espírito em ou sobre o homem. Ele faz isso quando pretende que alguém se beneficie de algum modo do seu Espírito. Ali dá aqui alguns exemplos: Saul, Eldade e Medade, que estão aqui nesses versículos, irmãos. Então ele põe o seu Espírito sobre o homem. Nós vamos ver mais adiante, quando ele fala, por exemplo, de que às vezes as pessoas, o Espírito Santo é retirado delas, que existe uma obra de regeneração propriamente dita, que Deus dá aos eleitos, o seu Espírito transforma a vida deles, mas a Bíblia também mostra que, de alguma forma, pessoas receberam o Espírito Santo não para a salvação delas, mas alguma obra que Deus tinha através delas. Então isso é
também verdade, e essas pessoas, então, irmãos, elas não foram transformadas pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo veio sobre elas em outro sentido, para lhes dar uma capacitação, para lhes beneficiar a elas e a outras pessoas de alguma maneira. Então, ele diz aqui, mais adiante, ele continua falando aqui, disse que Deus derrama o seu Espírito Santo frequentemente. Então, esse frequente que se diz que o Espírito Santo é derramado. Esta expressão, ela é sempre utilizada com referência à era do Evangelho, e implica em comparações que remete a uma outra época, o ato anterior de Deus, em que ele deu o seu Espírito, mas não da mesma forma como pretende dá-lo a nós agora. Concede-se nos dias do Evangelho uma parcela muito maior do Espírito. Essa expressão designa um ato notável da riqueza divina. Então aqui ele explica mais um detalhe. Ele diz que quando uma expressão frequente que se tem na Escritura, que o Espírito Santo ele é derramado, aí ele coloca aqui que essa expressão é utilizada com referência à era do Evangelho. Então nós temos, meus irmãos, na Bíblia nós temos algumas fases, né? Nós temos a queda, aliás, nós temos a criação do homem na inocência, aí o homem cai. Depois que o homem cai, imediatamente Deus ele promete a vinda do Filho dele, Gênesis 3,15. Aí começa um processo. Nesse processo, o Filho ainda não veio. Então nós temos ainda um período muito grande, que é o período dos profetas. Aí vai a formação de Israel. E Deus forma um povo. Esse povo tem várias fases na história, apostata, porque nem todos eles eram realmente eleitos, mas Deus tinha um compromisso, uma aliança com eles. Era uma aliança muito terrena e muito sanguínea, porque envolvia a descendência de Abraão. Mas Deus prometia que viria um tempo em que o filho, quando viesse, então, ele faria uma obra diferente. Ele faria uma obra muito mais gloriosa, no tempo da nova aliança. E é esse tempo, meus irmãos, que são os tempos do Evangelho, que Giovanni fala aqui. Então, quando ele diz aqui, esta expressão é sempre utilizada com referência à era do Evangelho e implica em comparações que nos remetem a uma outra época ou ato anterior. Ou seja, Deus, ele sempre deu o seu Espírito, mas nós vivemos no tempo melhor. Nós vivemos no tempo em que ele deu o Espírito Santo para que o Espírito Santo operasse uma obra muito mais gloriosa. Então, eu li com vocês semana passada, eu queria que nós lêssemos novamente, Atos capítulo 10, versículo 45, foi aqui que eu parei, neste versículo, e eu fiz referência, irmãos, a essa palavra dos fiéis da circuncisão que foram com Pedro na casa do centurião Cornélio, e eles viram que era um gentio, né? E eles viram que aconteceu ali que o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas que estavam ouvindo a pregação de Pedro. Eu vou ler aqui a partir do versículo 44, que diz assim: dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então, aquela experiência do Pentecostes, ela se repetiu aqui. Deus estava avançando com essa dádiva do Espírito Santo. Lembra da Atos 1:8 que nós lemos: recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo, sereis meus testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então Deus foi espalhando. E o que eles estavam vendo aqui, que eles tinham uma resistência, irmãos, um preconceito normal, que era da cultura deles com os outros povos, né?
e eles tinham uma dificuldade, mas Deus não se preocupa nem um pouco com os preconceitos dos homens. Deus vai rompendo isso, como lá naquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então o Espírito Santo ele vai avançando, e Pedro, ele teve uma visão, você lembra, né? Pedro teve uma visão para que ele pudesse chegar até a casa de Cornélio. E aqui, os fiéis, que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, eles viram, olha, o Espírito Santo veio a eles da mesma forma que veio a nós, os judeus. Então, nós temos aqui, irmãos, como que uma repetição do Pentecoste agora com relação aos gentios. E Deus foi avançando, levando o Evangelho adiante, e porque era uma obra especial. Nós podemos dizer assim, irmãos, que existiu uma obra do Espírito Santo no Antigo Testamento e existe uma obra muito mais, digamos assim, em termos de benefícios, de dons, muito maior do Espírito Santo no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Evangelho, a revelação estava ali circunscrita ao povo de Israel, e Deus estava ainda avançando, preparando para a vinda do Filho. Mas com a vinda do Filho, irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, quando nós lemos o Evangelho de João fala de uma vinda do Espírito Santo, aqueles capítulos que nós estamos lendo, significando que o Espírito Santo ele iria fazer uma obra diferente, uma obra maior, mais gloriosa, digamos assim. Então, aqui, irmão, nós temos essa constatação. E é o que o Joe está falando aqui. Então, essa expressão, ele diz, é sempre utilizada com referência à era do Evangelho e implica em comparações que nos remetem a uma outra época, o ato anterior de Deus, em que ele deu o seu Espírito, mas não da mesma forma como pretende dá-lo a nós agora. Concede-nos nos dias do Evangelho uma parcela, olha só, muito maior do Espírito, né? Essa expressão designa um ato notável da riqueza divina e o derramar dos dons e das graças do Espírito, não da sua pessoa, pois ele é dado e é dado permanentemente. Refere-se às obras especiais do Espírito, tais como purificação, consolação daqueles sobre quem é derramado. Então, ele está falando que essa obra dos tempos do Evangelho, diz aqui de Ooi, né? Ele fala que, quando ele fala essa expressão, é sempre utilizada na referência à era do Evangelho. É essa era em que o Espírito Santo faria um ato notável. Ele operaria com dons das graças dele, e é isso que nós estamos vivendo hoje, irmão, nos tempos do Evangelho. Eu queria ler com vocês aqui, então, quando ele diz assim, essa expressão designa um ato notável da riqueza de Deus. Vamos ver Jó 36, 27. Não sei se eu vou ler todos os textos, mas pelo menos alguns eu quero ler com vocês, e aqueles que eu não consegui ler, vocês leiam depois, tá bom? Jó 36, 27, diz assim a palavra do Senhor. 36, 27. Porque faz miúdas as gotas das águas que do seu vapor derramam a chuva. Tudo isso é obra do Senhor. E depois nós vamos ver, ou seja, um derramar, né? Está falando aqui. Vamos ver também, é Deus quem derrama a chuva, e assim também é Deus quem envia o seu Espírito. Vamos ver aqui Salmo 65, do 10 ao 13. Salmo 65, do 10 ao 13. Enches de água os seus sulcos, tu lhe aplanas as leivas, tu a amoleces com a muita chuva, abençoas as suas novidades, coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros os cingem de alegria. O que o Diogo está falando aqui é que isso se refere a um ato notável da riqueza divina, exatamente esta obra, este derramar. Tito capítulo 3, versículo 6, meus irmãos. Tito capítulo 3, versículo 6.
a palavra do Senhor, que abundantemente, vamos ler desde o 5, né? Senão nós vamos entender. 5 e o 6. Tito capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz assim: não pelas obras da justiça, de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Fala aqui, né? Que Ele abundantemente derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos ver também 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Diz assim a Sagrada Escritura: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Então, tem o que o João está destacando aqui, eu vou ler de novo, quando ele fala que do derramar do seu Espírito frequentemente, aparece essa expressão na Bíblia, ele diz assim, esta expressão é sempre utilizada com referência à era do Evangelho, implica em comparações que nos remetem a uma outra época ou ato anterior de Deus, em que Ele deu o seu Espírito, mas não da mesma forma como pretende dá-lo a nós agora. Concede-nos nos dias do Evangelho uma parcela muito maior. Então, eu queria chamar a atenção disso, que é isso que ele está querendo dizer aqui. Ele está querendo falar de uma obra em que o Espírito Santo ele vem de forma, como ele diz aqui, uma parcela muito maior do Espírito. Essa expressão, a mesma expressão lá do derramar, designa um ato notável da riqueza divina. Então, esse texto que nós lemos fala exatamente de uma bênção de Deus em relação à chuva, e que Paulo também fala com relação ao Espírito Santo, essa abundância, esse derramar, designa um ato notável da riqueza divina. E, continua de Owen, o derramar dos dons e das graças do Espírito, não da sua pessoa, pois onde ele é dado permanentemente. Refere-se às obras especiais do Espírito Santo. Então, não da pessoa em si, do Espírito, mas das obras dele, como o Joel coloca aqui, tais como a purificação, a consolação daqueles sobre quem ele é derramado. Então, nós sabemos, irmãos, que o Espírito Santo ele vem para operar na nossa vida. Ele vem para nos conceder os dons da graça de Deus. Tudo que nós temos é do Espírito Santo. Nós podemos dizer que nós vivemos tempo de muito maiores dons, dádivas, do que os tempos anteriores, né? Em termos assim, do que o Espírito Santo está realizando, tanto em termos, irmãos, de expansão da obra, como em termos também da própria obra que o Espírito Santo faz individualmente, né? Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo disse que nós faríamos as obras que Ele fez? E até maiores. Maiores não quer dizer, eu já até fiz essa exposição aqui, não quer dizer que maiores no sentido de maiores milagres, porque isso não acontece, não é assim, né? Não é em relação aos milagres, né? Aqui Jesus, por exemplo, andou sobre as águas, ressuscitou morto de 4 dias, multiplicou pães, alimentou milhares de pessoas, que nós iríamos fazer mais coisas, obras maiores que essas obras, não é isso? Mas é no sentido de que o Espírito Santo ele iria fazer uma obra maior que ele tinha feito anteriormente, através da igreja, quando o Senhor Jesus Cristo subisse exaltado e enviasse o Espírito Santo, exatamente em Atos 2. A partir dali, a igreja se expandiu. Essas são as obras maiores, na proclamação do Evangelho, no anúncio do Evangelho, que era muito, digamos, restrito antes disso, né? E que se espalha, e o diabo vai sendo vencido em todas as nações, vai sendo amarrado, né, em todas as nações, vai sendo derrubado em todas as nações. O Evangelho ele vai se expandindo, e a luz do Evangelho, da verdade de Deus, vai destruindo as trevas do paganismo. Então isso foi acontecendo a partir ali da igreja de Jerusalém. Vamos ler então os textos, meus irmãos,
Malaquias, capítulo 3, versículo 2 e 3. Malaquias, capítulo 3, versículo 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo dos ourives e como sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro, como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Veja que ele está falando de uma obra futura, né? O profeta está falando, está profetizando. Os profetas do Antigo Testamento, eles falavam desses tempos que viriam mais gloriosos do que os próprios tempos deles. Então aqui está, que Deus traria purificação, ele purificaria os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como a prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Essa obra grandiosa do Espírito Santo. Isaías capítulo 4, versículo 4. Vamos ler também. Isaías capítulo 4, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 4, 4. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Então ele vai limpar, vai purificar, vai limpar essa grande obra do Espírito Santo. Lucas capítulo 3, versículo 16. Lucas capítulo 3, versículo 16. Diz assim, irmão, a Escritura Sagrada. Lucas capítulo 3, versículo 16. Respondeu João a todos dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vou continuar lendo aqui para nós pegarmos o contexto. Ele diz assim, versículo 17: ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira, juntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, vem, ele batiza com o Espírito e batiza com fogo. Ele dá o Espírito Santo ao seu povo, que é o trigo que ele ajunta no celeiro, e ele batiza também com fogo, ele queima com fogo aqui a palha, como diz aqui no versículo 17. Limpará da sua mão, ele tem a pá na sua mão, ele limpará a sua eira, ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. É o fogo da ira de Deus, né? Então ele dá o Espírito Santo a uns e ele derrama a sua ira sobre outros, e é isso que o Senhor Jesus iria fazer. E veja, irmãos, que João está falando de um tempo futuro ainda, né? Então João está bem pertinho desse tempo, mas ele diz: não sou eu que eu batizo com água, mas vem aquele que batiza com o Espírito Santo, que é desse tempo, dessa gloriosa obra do Espírito Santo, que o Espírito Santo vem para purificar. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 ao 27. Vamos ler também. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 36, verso 25 ao 27. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E
tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Está claro aqui? Então, como é que ele vai, meus irmãos? Vai aspergir essa água pura, ele vai purificar dos ídolos, ele vai purificar das imundícias e dos ídolos, ele vai dar um coração novo, que é de carne, e tirar o coração de pedra, que é o coração duro. Porque o que a Bíblia fala, irmãos? A Bíblia fala que o homem, o centro da personalidade do homem é o coração. Então vem a palavra de Deus e não penetra naquele coração. Isso acontecia muito no povo de Israel. Então, se você estuda a história do povo de Israel, é a história da idolatria, é a história da apostasia. Nós estamos lendo o livro de Reis. Vocês estão vendo o livro de Reis, como é? De manhã, nós estamos lendo sequencialmente. Eles vão caindo. E Deus vai trazer o juízo. Deus vai levar o povo para a Babilônia, tem um exílio, muita coisa vai acontecer. Mas por que, irmãos, essas manifestações da ira de Deus? Porque o homem, ele é assim. Na antiga aliança não tinha uma promessa de todos serem transformados no coração. Quando o coração não é mudado pelo Espírito Santo, irmãos, a pessoa não ouve a palavra de Deus. A pessoa não quer saber. O coração dela é duro e ela rejeita a palavra. Então nós estamos estudando... Deus quiser, vamos falar domingo agora, já quero até antecipar para vocês irem meditando já. Vamos falar de como o diabo foi trabalhando no coração de Judas, gradativamente. E na medida que o diabo vai trabalhando no coração de Judas, na verdade é porque Deus entrega Judas para o seu coração. Né? Então o diabo ele trabalha no coração de Judas porque Judas não tem a graça de Deus. Deus guardou Pedro. Deus guardou os outros. Lembra que Jesus diz, não perdi nenhum dos que me deste, mas Judas não foi guardado. Então o próprio coração de Judas, Deus não é responsável pelo pecado de Judas, mas o coração dele era mau. Então nós temos, irmãos, que Deus vai trabalhando, operando em uns para a salvação, e Deus vai deixando outros para a condenação. E no povo de Israel era a mesma coisa, só que na nova aliança, todos seriam transformados. Haveria uma obra extraordinária do Espírito Santo, como nunca houve, e é isso que o Senhor está dizendo aqui. Todos, claro, todos que Deus quer salvar, né? Não é toda a humanidade, mas todos que Deus quer salvar, de uma maneira muito gloriosa, isso iria acontecer. E Atos capítulo 2 mostra isso, que a partir da vinda do Espírito Santo as pessoas foram se convertendo. E aí diz aqui, né? Dar-vos-ei um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Vocês observem aqui que haveria uma purificação e haveria uma renovação do coração. Na verdade, uma troca do coração. E quem faria isso? Quando é que isso iria acontecer? Versículo 27 diz, porei dentro de vós o meu espírito. O Espírito Santo queria fazer isso. E qual é o resultado de tudo isso, irmãos? Santidade. Santidade. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. O povo de Israel não observava a palavra do Senhor. Por quê? Porque não tinham, a grande parte deles não tinha o novo nascimento. Eles ouviam e não obedeciam. E quando a pessoa não é regenerada, a pessoa não obedece. Ela não vai cumprir os mandamentos, ela não vai obedecer a palavra do Senhor. Então o Espírito Santo vem, ele purifica, ele liberta, um detalhe importante, né? Dos ídolos, porque o problema do homem são os ídolos. O coração duro, ele adora ídolos. Então Deus liberta dos ídolos, porque o homem deixa os ídolos, ele se volta para o Senhor para adorar o Senhor, e ele então vai obedecer os mandamentos do Senhor.
Isso o Espírito Santo tem feito, irmão, de maneira gloriosa, desde o Pentecostes, e está fazendo entre nós, cremos aqui na nossa igreja, pela graça dele, né? No coração daqueles que realmente, dentre nós, foram transformados, né? Essa obra, ela é uma obra infalível, uma obra do Espírito Santo. Mas vamos continuar lendo aqui, João, capítulo 7, 38 e 39. João, capítulo 7, 38 e 39. Diz a palavra do Senhor: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha só o que João diz aqui. E isto ele disse, e disto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Está bem claro aqui, né? O Espírito Santo ainda seria dado. Ele já tinha sido dado. As pessoas do Antigo Testamento foram salvas por Jesus e creram no Jesus vindouro? Sim. Elas fizeram isso pelo Espírito Santo? Sim. Só que aqui é o tempo do Evangelho. São os tempos do Evangelho no sentido que, no sentido de que Jesus, ele já consumou a obra e ele sobe, ele é glorificado. Lembra que Jesus disse: se eu não for, o Espírito não virá. Mas se eu for, enviarei para vocês. E é isso que João está falando aqui. Dessa vinda poderosa, a partir de Atos 2, do Espírito Santo, que vai expandir o Evangelho de Cristo, a pregação do Evangelho de Cristo. Então nós temos aqui João dizendo que quando ele viesse, ele seria como rios de água viva que correrão do seu ventre, né? Então, água do Espírito Santo, todo aquele que cresce nele. Tito, capítulo 3, versículo do 4 ao 6. Nós já lemos aqui, irmãos, mas bora ler de novo, não tem problema não. Tito, capítulo 3, versículo do 4 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. Tito, capítulo 3, versículo 4 ao 6. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração. Olha só que expressão, lavagem da regeneração. Há uma lavagem na regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Aqui, meus irmãos. Vamos ler também Hebreus capítulo 6, versículo 7. Hebreus capítulo 6, versículo 7. Diz a Escritura: porque a terra quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, né? Então, toda aquela expressão de lavagem, de abundância, de derramamento, cai a chuva sobre a terra, embebe a terra, e ela produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada. Aí está a bênção de Deus. Então, onde vem a água e produz erva, ali está a bênção de Deus. Mas onde não está a bênção de Deus. Porque ele fala no versículo 8, né? Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Ele está falando aqui dos apóstatas, né, irmãos? Quem são os apóstatas? É aqueles que receberam o Espírito Santo, mas não no sentido que nós estamos falando aqui. Eles receberam o Espírito Santo no sentido de que eles ouviram a palavra, que é a palavra do Espírito Santo. Eles foram como que chacoalhados ali pela palavra, eles tiveram algum efeito da palavra, mas o coração deles continuou duro.
A terra não deu fruto. Lembra da parábola do semeador? O semeador sai para semear em vários terrenos, né? Aí tem o que tem os espinhos, aí tem o que tem pouca terra, pedregulho, tem aquele que a ave vem e tira a semente, mas aquele que tem o coração, a terra boa, que é essa terra preparada pelo Espírito Santo, ele dá muito fruto. Então, irmãos, sempre é essa bênção do Espírito Santo que vem para transformar. Vamos ver também, eu vou ficar só nesses versículos hoje, eu vou parar aqui no Salmo, né? Nós paramos aqui hoje. Isaías 44, versículo 3. Isaías 44, versículo 3, que diz assim a palavra do Senhor: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Vocês percebem a constância na Bíblia de falar de derramar e falar de água, né? Água que vem sobre a terra, que embebe a terra. E aqui mais uma vez essa ilustração: água sobre o sedento, rio sobre a terra seca, derramado o Espírito Santo sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Irmãos, tudo isso é a igreja. A igreja é um povo abençoado porque é um povo em que o Espírito Santo vem e transforma, embebeda o terreno do coração, transforma o coração. Podemos dizer que Deus, a própria natureza, Deus criou assim como o casamento Deus criou para ilustrar a relação entre a igreja e Cristo, que Cristo é o esposo e a igreja é a esposa. Deus também criou assim, né? Vem a água da chuva, embebeda a terra e dali sai o fruto, a semente brota. Tudo isso também Deus fez para ilustrar, irmãos, isso que Ele faz na nossa alma pelo Espírito Santo. Para encerrarmos hoje, irmãos, Salmo 72, versículo 6. Salmo 72, versículo 6. Diz assim a Sagrada Escritura, Salmo 72, versículo 6. Ele descerá como chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Vou ler aqui o versículo 7. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá, enquanto durar a lua. Até aqui o título na minha Bíblia, não sei como é que está em vocês, mas está aqui na minha, está assim: o reino de Salomão prefigura o do Messias. Tudo isso viria quando o Messias se manifestasse. Irmãos, eu quero encerrar propondo para vocês assim uma meditação, né? Já pensaram, irmãos, na bênção que é a Igreja de Cristo? O que a Bíblia mostra para nós aqui é o que Deus está fazendo, irmãos. O mundo todo é ilustrado na Bíblia com palha, com a moinha que o vento espalha, com morte, com secura, com apodrecimento. O Senhor Jesus Cristo diz que aquele que não permanece nele, ele é tirado, seca e queima. Isso é o mundo. Isso é a natureza. É o que o pecado faz. O pecado seca a nossa alma. O pecado, ele nos mata. O salário do pecado é a morte. O pecado, ele é a fonte do mal e da morte. Tudo que nós vemos aí, o mundo está morto. Delitos e pecados. O mundo é cheio de ídolos e o mundo vai se deteriorando na sua perversidade, nos seus atos, nos seus pecados. A sua moral vai sendo cada vez mais rebaixada.
Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, os homens vão caindo na idolatria, e junto com a idolatria vem a queda moral, vem aquelas coisas horríveis. Vocês devem estar lembrados que Paulo fala lá no finalzinho de Romanos 1, aquele catálogo de pecados terríveis, aquilo ali que vai se alastrando. O pecado mata. E é isso que acontece se Deus não age. Se Deus não envia o seu Espírito Santo. O terreno, aquela parábola do semeador, é isso, o terreno não presta. A semente pode ser até lançada, o evangelho pode ser até lançado, mas não brota, porque o terreno não presta. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que a bênção que aconteceu na sua vida, se você é um crente hoje, foi o Espírito Santo. E é a graça de Deus, para nós estarmos aqui hoje, irmão, só a graça de Deus. Porque um dia veio o Espírito Santo e ele molhou, preparou a terra. E aí veio a semente e ela brotou. Isso é obra dele. É obra do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, eu enviarei o Consolador, ele vai estar com vocês. E ele não só começa essa obra, como ele continua essa obra em nós. Ele é o nosso amigo, ele está conosco. Então nós devemos louvar a Deus por esse amigo, esse Consolador, que está aqui conosco agora. Né? Então vamos agradecer ao Senhor e vamos também pensar nos outros que estão mortos. Gente da nossa família, nossos vizinhos, nossos colegas estão mortos. Vamos orar por eles, irmãos. Vamos pedir que Deus tenha misericórdia deles. E Deus envie sobre eles o seu Espírito Santo. E vamos pregar a eles também o Evangelho de Jesus. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Ó Deus, muito obrigado. Porque nós podemos, Senhor, nesta noite, temos meditado neste assunto tão precioso, tão maravilhoso, Senhor, que é sobre a obra do Senhor Espírito Santo, do seu Espírito que veio sobre nós e que desde os tempos do Evangelho tem feito uma obra gloriosa, desde os tempos de Pentecostes, tem feito uma obra gloriosa, Senhor, de espalhar o Evangelho, de converter corações, de preparar um povo seu, Senhor, um povo santo, um povo que te teme. E nós queremos agradecer por isso e queremos agradecer pela obra que o Senhor fez na nossa vida, Senhor. Se porventura alguém aqui ainda não foi contemplado, que o Senhor faça essa obra. As pessoas também que forem ouvir depois esse estudo, Senhor. Que todos sejam convertidos, transformados pelo seu Espírito Santo, Senhor. E que esse mesmo Espírito continue essa obra de purificação na nossa alma, nos fazendo zelosos, obedientes, tementes ao Senhor. Abençoe especialmente aqui a nossa igreja, Senhor. Que essa igreja seja fortalecida cada dia mais pelo seu Espírito Santo para viver em obediência, em temor, em amor e glorificar o seu nome. E assim seja o seu povo, com o seu povo em toda a terra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.